Queridos irmãos, irmãs, professores, professoras, alunos, alunas da Escola Dominical das classes de discipulado, a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para mais uma vez, mais um estudo, dessa vez a nossa lição número 8 da revista número 2, revista do discipulado, preparada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem como título O Discípulo e a Mordomia Cristã. O nosso texto áureo está em Lucas, capítulo 12, versículos 43 e 44. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Lucas, capítulo 12, versículos 43 e 44. O que é a mordomia cristã? Mordomia cristã significa servir a Deus e aos nossos semelhantes com aquilo que tivermos a oferecer. Quais são as três principais áreas da mordomia cristã? As três principais áreas da mordomia cristã são talento, tempo e finanças. O que é um mordomo? Mordomo é um administrador de bens que pertencem a outras pessoas. O mordomo, no nosso caso, estamos servindo a Deus, é um administrador de Deus na terra. Vamos ler 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos a Deus, porque ele nos amou primeiro. Glória a Deus, glória a Deus. E somos servos de Deus na terra, estamos servindo ao Senhor, porque nós o amamos. E nós o amamos, diz a palavra do Senhor, 1 João, capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Que prazer, que alegria, que privilégio você e eu temos. Ensine, querido professor, querida professora, ensine essas palavras aos alunos que estão confiados aos seus cuidados. Muito bem, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 21 a 23, e 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos, queridos? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Agora o capítulo 4, os versículos 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Glória a Deus. Sejamos servos do Senhor, despenseiros das bênçãos que nós possamos compartilhar. E nós vimos que as três principais áreas em que poderemos ser úteis ao Senhor na mordomia cristã são talento, tempo e finanças. Muito bem. Vamos ler, queridos? Falando sobre as três áreas da mordomia cristã, vamos ler Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Versículo 16. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera um talento, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Versículo 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel.
Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. 22. E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. 24. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Versículo 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. O que podemos compreender destas palavras preciosas do texto sagrado? Podemos entender que o Senhor Jesus confiou a você e a mim dons, talentos, habilidades, capacidades, tanto em termos de talento, de tempo e de finanças. E nós devemos colocá-los a serviço da obra do Senhor. Vamos ler Efésios, capítulo 4, carta de Paulo, apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo número 4, versículos 11 a 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Santos aqui são as pessoas vivas, que servem a Deus, que estão vivas, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente, para que não sejamos mais, versículo 14, meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Queridos irmãos, nós vemos nesse trecho maravilhoso da palavra de Deus, nesse texto, que o Senhor tem dons, talentos, habilidades, capacidades diferentes para cada um de nós, para o enriquecimento da sua obra, para o crescimento daqueles que ouvem a palavra de Deus, para o conhecimento do Filho de Deus, para que nós não sejamos mais meninos na fé, ou seja, é uma obra completa. O Senhor Jesus tem cada um de nós, dota cada um de nós de habilidades, de dons, para que possamos servir na obra de Deus. E você e eu não podemos deixar esses dons parados, não podemos enterrar os nossos talentos, como no primeiro texto que lemos, na parábola dos talentos, aquele homem com medo, temeroso, inseguro, ele vai e enterra o talento que lhe foi confiado. Não vamos fazer isso. Muito bem, a mordomia do tempo. Nós vimos agora a mordomia dos talentos, vamos ver agora do tempo. Efésios, capítulo 5, versículo 16. O que é a mordomia do tempo? É servir a Deus e aos nossos semelhantes com o tempo que nós tivermos. Nós temos tempo, temos vida, estamos vivos, então o Senhor está nos dando tempo. Nós devemos usar esse tempo para servir ao Senhor e à Igreja de Deus, às outras pessoas. Vamos ler, queridos, Efésios capítulo 5, versículos 15
a 17, e a ênfase no versículo 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Remir o tempo. O que significa remir o tempo? Resgatar o tempo, ou seja, aproveitar o tempo de forma produtiva, servindo ao nosso precioso e bendito Senhor. A mordomia do tempo. Nós já vimos a mordomia, o serviço, usando os talentos que recebemos do nosso Deus, e agora a mordomia do tempo, servir ao Senhor usando o tempo que nós recebemos dele, o tempo de vida que temos. Salmo número 90, verso 12. Vamos ler, queridos? Ensina-nos a contar os nossos dias para que, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Glória a Deus, glória a Deus. Você e eu precisamos saber analisar o tempo que temos, saber olhar para os anos, os meses, os dias, as semanas e analisar a nossa vida e aproveitar o nosso tempo. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Quando você e eu temos a noção de como é a questão do tempo na nossa vida, nós passamos a ter um coração sábio, um coração que faz melhores escolhas. Vamos continuar a mordomia do tempo, o serviço a Deus, a sua obra, aos irmãos, às pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, através do tempo que ele nos dá. Jeremias capítulo 8, versículos 19 a 22. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Versículo 21. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura, não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Queridos irmãos, o que nós queremos destacar nesse versículo, ou nesse conjunto de versículos, nós não vamos entrar no texto e no contexto desses versículos, mas nos serve para esse propósito de estudarmos a mordomia do tempo, o versículo 20, Jeremias 8, 20, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Ou seja, aqui era a expressão de um povo dizendo que passou o tempo, passaram as oportunidades, passaram as ocasiões, e não foi feito aquilo que poderia ter sido feito, não foi alcançado aquilo que poderia ter sido alcançado, não foi realizado aquilo que poderia ter sido realizado. Ou seja, vamos aprender a valorizar o nosso tempo e aprender a usar bem o nosso tempo. Não vamos perder tempo. Com licença, nós vamos ler ainda mais um texto maravilhoso em Mateus capítulo 6, versículos 28 a 34. Vamos ler juntos, queridos? Agora nós vamos falar da mordomia das finanças, que significa servir a Deus e aos nossos semelhantes com os nossos recursos financeiros, com aqueles recursos que tivermos. Vez por outra, nós ouvimos alguém dizer: eu quero prosperar para servir a Deus. Quando eu prosperar, vou servir a Deus. Quando acontecer tal bênção na minha vida, eu vou servir a Deus, sempre no futuro. Mas isso não é correto, queridos. Nós devemos servir ao Senhor hoje, com aquilo que nós tivermos hoje, seja com nossos talentos, seja com o nosso tempo, ou seja com os nossos recursos financeiros. Nós devemos servir hoje. Então, quando falamos da mordomia das finanças, devemos servir a Deus e aos nossos semelhantes com os recursos financeiros que tivermos, sejam eles poucos, sejam eles muitos, que você e eu possamos servir ao Senhor com aquilo que tivermos e não ficarmos esperando
ter alguma coisa que gostaríamos de ter, para então, e só então, servirmos ao Senhor. Isso não é bom. Isso não é bom para você, para mim, não é bom para nós. Mateus capítulo 6, versículos 28 a 34. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículo 30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Versículos 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, você e eu não podemos andar ansiosos, não podemos andar aflitos, não podemos ter aquela angústia, querendo saber o que vai acontecer, como é que as coisas vão se passar. Não, não. Vamos servir a Deus com o que tivermos, vamos servir a Deus com os nossos talentos, vamos servir a Deus com o nosso tempo, vamos servir a Deus com as nossas finanças, com aquilo que tivermos hoje, com os nossos talentos, com o nosso tempo, com as nossas finanças. Isaías capítulo 55, versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. A palavra gordura aqui, queridos, nós entendemos como abundância, prosperidade. Muito bem, a Bíblia é maravilhosa, Isaías capítulo 55, versículo 2, nos dando um conselho importantíssimo. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastar o nosso dinheiro naquilo que não satisfaz? Por que gastar o nosso dinheiro naquilo que não é proveitoso? Por que gastarmos o nosso dinheiro naquilo que não traz um resultado para a nossa vida e para a vida de outros? Ou seja, a palavra de Deus, que é sempre maravilhosa, que é inerrante, inequívoca. A palavra de Deus é perfeita, ela não precisa de emendas, ela não precisa de correções, ela não precisa de adequações, a palavra de Deus não precisa de atualizações, ela é mais atualizada do que qualquer coisa que você pensar nesse mundo, ela é atualizadíssima, amanhã ela continuará atualizada, enquanto houver dia e noite, sol e lua, ela permanecerá atualizada, ela é maravilhosa. E a palavra de Deus nos diz aqui, por quê? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura, ou seja, com a prosperidade, com resultados positivos. Se você e eu ouvirmos Deus, se você e eu atentarmos para a palavra de Deus, se você e eu nos dedicarmos a entender a palavra de Deus, com certeza aprenderemos, com certeza não gastaremos o produto do nosso trabalho naquilo que não satisfaz, naquilo que não é pão, naquilo que não é proveitoso, naquilo que não alimenta a nossa alma, naquilo que não nos traz alegria, de modo algum. Se você e eu servirmos ao Senhor e nos dedicarmos a entender a palavra do Senhor, nós seremos abençoados, seremos prósperos, seremos vencedores. Filipenses, capítulo 4, versículos 15 a 20. Vamos ler juntos, queridos? E bem sabeis vós, ó Filipenses, que, no princípio do evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância.
cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Versículo 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Filipenses, relembra aos Filipenses e agradece, porque eles foram a primeira igreja, não é? A primeira, ou aqui, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Eles foram a única igreja naquela ocasião que ajudou Paulo com ofertas para que ele tivesse o sustento, pudesse fazer uma pausa no seu trabalho material e se gastasse e se desgastasse e se desgastasse pelo evangelho do Senhor Jesus. A igreja dos Filipenses, a igreja da cidade de Filipos. E aí ele diz no versículo 16 que aquela igreja enviou a ele não só uma vez, mas duas, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Paulo estava em Tessalônica, pregando a palavra de Deus, trabalhando, plantando igrejas, cuidando da igreja ali em Tessalônica, e aquela igreja em Filipos, a igreja de Filipos, os irmãos filipenses, enviaram a Paulo o necessário. E observe que bonito, Paulo diz no versículo 17, não que procure dádivas, mas procure o fruto, que aumente a vossa conta. E no 18 ele diz, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou. Glória a Deus. Isso é uma demonstração de bom caráter do apóstolo Paulo. Ele estava dizendo, não precisam me mandar nada agora, não me mandem dinheiro agora, não me mandem recursos, vocês já mandaram, bastante tenho recebido, tenho abundância, as minhas necessidades estão supridas, o que vocês mandaram vai servir ainda para algum tempo, um período já coberto, não precisa me mandar dinheiro agora. Que bênção! Caráter, ser bom caráter, que esse seja um exemplo para todos nós, para nossos alunos na escola dominical, para nossos professores, para nós, e para aqueles, principalmente, para aqueles que vivem da obra de Deus, que servem ao altar e que vivem da obra do Senhor, que é uma atividade muito justa, isso é muito justo, a Bíblia mostra que aquele que serve ao altar, aqueles que têm uma atividade 100% do tempo dedicado ao Senhor, devem ter o seu sustento a partir do altar, da obra do Senhor, da igreja do Senhor, como Paulo. E Paulo diz no versículo 18, no 17 ele diz, não que procure dádivas, não é isso que eu estou buscando. Paulo procurava almas, Paulo procurava fortalecer a igreja, assim como nossos pastores hoje. Nossos pastores procuram fortalecer a igreja de Deus, nossos obreiros, aqueles que servem a Deus, você, eu, o que estamos procurando? Estamos procurando servir ao Senhor, estamos procurando edificar nossos irmãos e irmãs na fé, estamos procurando o crescimento da obra de Deus, que pessoas que iriam para o inferno ouçam a palavra do Senhor e não vão para o inferno, vão então para o céu. É isso que nós estamos procurando, é isso que Paulo estava procurando aqui. E Paulo disse, bastante tenho recebido, tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo considerava as ofertas que recebia como sagradas. Ele considerava que eram ofertas que a igreja, de bom coração, enviou ao seu apóstolo, que estava pregando a palavra de Deus, de bom coração, ou seja, amor, respeito, com todos os recursos na obra de Deus, os recursos na obra de Deus, sejam os nossos dons, sejam as nossas habilidades, seja o nosso tempo, sejam os nossos recursos, sejam os nossos recursos financeiros, tudo deve ser tratado com santificação, com honra, porque são recursos que vêm do nosso esforço. Glória a Deus. E Paulo tinha esse conceito bastante vivo, bastante presente em sua vida, e nós vemos isso em suas palavras em Filipenses,
no capítulo 4, nos versículos 15 a 20. Ressaltamos aqui o caráter, bom caráter daqueles que servem a Deus, que não estão aqui para acumular recursos financeiros, mas estão aqui para receber os recursos financeiros e dizer: veja, já estou abastecido, não precisa mandar mais nada, já estou abastecido. Certamente, quando aqueles recursos estivessem se aproximando de se esgotar, Paulo diria: queridos irmãos, os recursos que vocês me enviaram há tantos meses já estão se esgotando. Por favor, podem mandar mais alguma oferta? Podem exercer esse ministério de sustentar a obra de Deus através de sustentarmos aqueles que estão fazendo a obra de Deus em período integral. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, vamos para frente? E no versículo 19, o apóstolo Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, as riquezas dele, de Deus, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Glória a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica devendo nada a você e a mim. Oferte na obra de Deus. Sirva a Deus com seus recursos financeiros. Nós temos uma aula na qual nós estudamos a vida material. Estudamos o dízimo, estudamos ofertas. E nessa lição aqui, sobre a mordomia cristã, nós estamos estudando que devemos servir a Deus com os nossos talentos, com o nosso tempo e com os nossos recursos, com as nossas finanças. Muito bem, Deus não fica devendo nada a você. Quando, na igreja onde você serve a Deus, quando o pastor disser: queridos irmãos, nós estamos querendo adquirir algo para a igreja, algo que a igreja necessita, queremos fazer uma melhoria na igreja, queremos ajudar esse missionário, queremos abrir uma nova igreja, queremos abrir uma nova congregação e pedir a sua cooperação, coopere. Sabe por quê? Essa é uma oportunidade que Deus está lhe dando de prosperar. Porque Deus não fica devendo. Deus não fica devendo. O apóstolo Paulo disse aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, as riquezas dele, de Deus, suprirá todas as vossas necessidades. De qualquer modo, não, em glória. Glória a Deus. Deus supre todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Glória a Deus. Aquilo que você e eu temos, aquilo que você e eu recebemos, vem do Senhor Jesus Cristo, vem das mãos de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, as riquezas dele, ele é rico, ele é dono do universo. Salmo 24 diz: ele é o dono dos céus, da terra. De Deus é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Está lá no Salmo número 24. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós estamos trabalhando com Deus, meus queridos irmãos. Você está trabalhando com Deus. O senhor e a senhora estão trabalhando com Deus. Nós não estamos trabalhando simplesmente com outros semelhantes a nós, por mais honrados, por mais dignos que sejam, por mais corretos que sejam. Graças a Deus por isso, pela Igreja de Deus, pelos servos e servas de Deus, graças a Deus. Mas nós estamos trabalhando com Deus. A bênção vem de Deus. Estamos trabalhando uns com os outros, é um prazer, é uma alegria, valorizamos nossos irmãos, respeitamos nossos irmãos, mas a bênção vem de Deus. Ela pode até passar pelas mãos dos nossos irmãos, para chegar a você, a mim, a nós. Pode sim, por que não? Pode sim, mas ela vem de Deus, a bênção vem de Deus. E se a bênção que Deus enviar passar pelas mãos de alguém, agradeça a Deus e agradeça a essa pessoa pela fidelidade dela de fazer chegar às suas mãos as bênçãos que Deus entregou a ela. Muito bem. Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 10, nós conhecemos. Falando da nossa vida material: roubará o homem a Deus? Versículo 8. Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Versículo 10.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Versículo 11: E, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12: E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, capítulo 3, os versículos 8 a 10, que nós já estudamos na lição sobre a vida material, quando falamos dos nossos dízimos, ofertas, da nossa vida material com o Senhor. Meus amados irmãos, é muito importante. Nós estamos estudando a mordomia cristã, os nossos talentos que dedicamos a Deus, a obra de Deus, o nosso tempo que dedicamos a Deus, a obra de Deus, e os nossos recursos financeiros que nós dedicamos a Deus e à obra de Deus. E os nossos dízimos e ofertas servem para a manutenção da obra do Senhor, da casa de Deus, de várias coisas na casa de Deus. E na aula da lição, na lição sobre a nossa vida material, nós comentamos que alguns são chamados para administrar, mas todos nós somos chamados a entregar nossos dízimos e ofertas. Eu não quero administrar meu dízimo e oferta. Ensine isso. Querido professor, querida professora, ensine isso, por favor, aos alunos que o Senhor Jesus confiou a você. Ensine, é um ótimo ensino. Ensine. Alunos, porventura, que estejam assistindo essa lição, essa gravação, essa lição gravada, por favor, considerem isso. Meus amados irmãos, nós não fomos chamados para administrar, alguns foram. Alguns foram. Aqueles que foram chamados para administrar, devem administrar com muito zelo, com muita cautela, com muito cuidado. Estão administrando recursos que pertencem a Deus, recursos que foram entregues pelo povo de Deus, e isso é muito sério. Como no caso de Judas Iscariotes, você pode ler o que aconteceu com Judas lá em João, capítulo 12, versículo 6. Muito bem. Judas roubava, subtraía aquilo que era ofertado ao Senhor Jesus, e você e eu sabemos o fim que Judas teve. Muito bem, nós somos chamados para ofertar, para ser dizimistas, nós somos chamados para ser cooperadores na obra daquele que é rico. Aleluia! Ele não precisaria de nós, não precisaria existir isso, não precisaria existir dízimos, ofertas, ele poderia cuidar sozinho da sua obra. O Senhor Deus poderia. O Senhor Jesus Cristo poderia, mas ele estende a você e a mim o privilégio de trabalhar com ele na obra dele. Ele estende a você e a mim o privilégio de cooperarmos na obra dele, na obra do Senhor, com nossos dízimos e ofertas. Você se lembra, naquele episódio da ressurreição, quando o Senhor Jesus teve um encontro com Pedro e outros discípulos junto ao mar, e eles ali não haviam pescado nada durante a noite toda. O Senhor disse: lançai as redes à direita do barco, encontrareis. E houve uma pesca maravilhosa, 153 grandes peixes. Você se lembra disso? Agora eu quero convidar a sua atenção a um detalhe. Quando eles chegaram ali à praia, o Senhor Jesus já tinha peixe e pão colocados ali. E ele disse: venham, tragam dos peixes que vocês pescaram. Que coisa maravilhosa. O Senhor já tinha ali peixe e pão. Ele poderia servir o jantar para aqueles discípulos sozinho. Ele não precisava da cooperação deles para isso. Aliás, ele não precisa da nossa cooperação. Não estou sendo rude, mas ele não precisa da nossa cooperação. Mas ele nos beneficia. Ele nos beneficia, ele nos convida. Ele fez isso com os discípulos. Ele disse: tragam dos peixes que vocês apanharam. Olha aqui, eu tenho aqui pão e peixe, tragam do de vocês, vamos jantar juntos. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Aqui, Senhor maravilhoso, você e eu servimos. Aqui, Senhor precioso, bendito, digno, santo, precioso, maravilhoso, glorioso, você e eu servimos. Glória a Deus. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 a 4, queridos. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, já dissemos, os crentes vivos, cristãos da época. Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Apóstolo Paulo,
ensinando e orientando a igreja para um fim específico, uma coleta específica, uma oferta específica, para uma igreja que estava sofrendo necessidades. E quando tiver chegado, mandarei os que, por cartas, aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E, se valer a pena, que eu também vá, irão comigo. Glória a Deus. Uma igreja de um local, outra igreja de outro local, ajudando uma terceira igreja em outro local. Que o seu coração e o meu coração sejam abertos para nos ajudarmos. Lembre-se que a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É muito bom doar, dar, entregar recursos, bênçãos. Isso significa que você está abastecido, abastecida, e está compartilhando os seus recursos. Muito bem. Segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Ou seja, não vamos ficar só na vontade, não vamos ficar só convencidos de que é bom ofertarmos, servirmos a Deus com os nossos recursos, com as nossas habilidades, nossos dons, nossas capacidades, nosso tempo, nosso dinheiro. Não, não vamos ficar só na intenção. Que versículo maravilhoso. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, assim como houve a vontade, a prontidão, uma vontade imediata, haja também o cumprimento. Vamos cumprir o nosso propósito, vamos trazer o nosso propósito à realidade, trazer aquilo que está no seu coração à realidade. Vamos fazer isso, segundo o que tendes. Segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Nós comentamos isso no início da lição. Ah, quando eu tiver. Quando eu tiver, não, meu querido irmão. Quando eu tiver, não, minha querida irmã. É o que temos agora. É o que tivermos agora. Disso é que nós separaremos uma parte para servir ao nosso Deus, à obra de Deus, aos nossos irmãos necessitados, que tiverem alguma necessidade, seja por qualquer motivo. É disso, é do que temos. Olha o versículo 12, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Porque se a prontidão de vontade será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Não é sonho, não é uma conjectura, é realidade, é para hoje. É servirmos a Deus na sua obra hoje. Não é quando eu tiver, quando eu for rico, quando eu for uma pessoa abastada, quando eu tiver. Não. É hoje, com o que tivermos, não com aquilo que não tivermos. 13. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão. Ou seja, a oferta, os recursos financeiros doados, não é para deixarem o doador pobre e quem recebe esses recursos rico, enriquecido, em uma situação de conforto. Não é para o doador ficar numa situação de desconforto e a pessoa que recebe a doação ficar numa situação de extremo conforto. Não é isso. É compartilhar para suprir necessidades que estejam presentes. Muito bem. 13. Vamos ler de novo. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Versículo 14. Nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de menos. Ou seja, equilíbrio. Queridos irmãos, essa palavra é maravilhosa, equilíbrio. O apóstolo Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 11 a 15. Aqui estamos aprendendo a ser pessoas equilibradas. Esteja você do lado que está doando, esteja você do lado que estiver recebendo. Temos que ter equilíbrio, bom senso, sensatez. Não é para que alguém fique vazio, doe tudo que tem, de modo algum. E para que outro tenha um conforto excessivo, até com coisas supérfluas? Não. É para que haja equilíbrio. A palavra de Deus é maravilhosa. Meus irmãos, se nós lermos, por isso nós lemos vários versículos. Não adianta nós ficarmos aqui falando de nós mesmos. Nós temos que ler a Bíblia. E na escola dominical nós temos que ler a Bíblia.
com os nossos queridos alunos. Muito bem. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Vou ler diretamente esse texto novamente, um texto maravilhoso. A partir do versículo 11. Do 11 ao 15 nós vamos ler. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de menos. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos. Com licença. Em Gênesis, capítulo 14, nós temos o texto de Abrão, ainda Abrão, não é? Servo de Deus, pai da fé, entregando dízimos a Melquisedeque. Muito bem. Gênesis capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14, vamos ler 18, 19 e 20. E Melquisedeque, rei de Salém, repetindo, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Então, nós estamos vendo aqui o patriarca, o pai da fé, entregando dízimos. Muito bem. Queridos irmãos, fica para lermos em casa também Hebreus capítulo 7, versículos 11, 17, 27 e 28, que menciona a entrega de dízimos. Melquisedeque, que já era um sacerdote do Deus Altíssimo, recebendo os dízimos entregues por Abrão. Muito bem. Prestando contas de uma boa mordomia. Devemos prestar contas de uma boa mordomia. Estamos chegando ao final da nossa lição. Nós vamos ler o Salmo de número 24, os versos 1 a 10. É o Salmo todo, completo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os montes e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Versículo 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus, glória a Deus. Finalizando a nossa lição. Vamos servir ao Senhor com nossos talentos, nossas habilidades, capacidades, conhecimento. Com o que você e eu tivermos, vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao nosso Deus. Com o que tivermos, talentos, capacidade, tempo e recursos financeiros. A nossa lição diz, com nossos talentos, com o nosso tempo e com nossos recursos financeiros. Tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Tudo que há em nós, bendiga ao Senhor. Bendiga ao Senhor, dedicando a Ele os talentos, o tempo e os seus recursos financeiros. Os talentos que você tiver, o tempo que você tiver e os recursos financeiros que você tiver, com equilíbrio, como nós já lemos na nossa lição.
encerrando, Mateus capítulo 25, versículo 21. E o Senhor, e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O gozo do nosso Senhor é a vida eterna. O gozo do nosso Deus. Entra no gozo do teu Senhor. Entre no deleite que o Senhor preparou para você, a vida eterna. Morarmos com o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Mateus, capítulo 25, versículo 21. Vamos ler novamente esse versículo maravilhoso e encerrar essa lição. E o Senhor, e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Glória a Deus. Que nós possamos ouvir essas palavras ou palavras semelhantes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dediquemos a Ele e à obra dele o nosso melhor, sempre o melhor, resto não, resto não. Queridos irmãos, na aula da vida material, eu gosto de dizer, quando você for dar uma oferta na igreja na qual você serve a Deus, não dê algo que você daria a uma pessoa lá fora, na rua, dê algo especial, dê algo especial. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. Será que o que você tem você considera pouco? Seja fiel no que você tiver. Porque ele diz aqui: sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Glória a Deus. Mateus, capítulo 25, versículo 21. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê paz, te dê bênçãos, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho. Querido professor, querida professora das classes de discipulado da escola dominical, queridos alunos, alunas que estejam porventura nos assistindo. A escola dominical acontece presencialmente na igreja na qual servimos a Deus. Ela não acontece aqui. Aqui nós estamos apenas comentando, elencando versículos que podem até vir a ser úteis, que possam ser úteis para a sua aula. É isso que nós estamos fazendo aqui. Mas a escola dominical acontece na igreja de modo presencial. Essa lição gravada não tem e não terá de modo algum o objetivo de substituir a sua participação presencial. Presencial na igreja, você terá, de forma presencial na igreja, a companhia dos seus professores, professor, professora, a companhia dos colegas de classe. Isso é muito importante. Nós nos edificamos quando estamos na presença do Senhor, juntos, unidos. Que o Senhor Jesus continue abençoando a você, a mim, a nós. Nos veremos na próxima lição, permitindo o Senhor. A paz do Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando a você, a sua família, a sua vida. Amém.